Voltamos aqui à internet, né? Estava reconectando e para isso já consertamos, probleminha técnico acontece, né? Então nós vamos fazer de novo, continuando, né? Então, amados, estamos aqui. E Kaline Marques, seja bem-vinda. Então, aqui, amados, como eu estava dizendo, tem muita profundidade, né? Então, a reação foi que Pedro queria dizer que ele não iria lavar os pés, mas ele não sabia que o ato simbolizava a crucificação. Mas veja bem, alguns irmãos dizem que não é para você perguntar o porquê. Bem, da verdade, nossa vida espiritual ela está em constante oscilando. Porque a fé da gente oscila, porque o diabo ele investe, ele bate com força. Ele não bate para você balançar, não, ele bate para você cair. E aí é onde está, amém? Aí é onde está. Se ele bate para você cair, é porque você, amado, você é uma ameaça para o reino dele. Se ele bate para você cair, se ele provoca você, se ele tem preparado o prato e você não tem caído, com certeza você permanece de pé porque você está seguindo a orientação bíblica que diz: quem está de pé, tome cuidado para não cair. Aleluia? Então, não é que você só vai entender depois e por isso não vai fazer pergunta para Deus, como alguns pregadores querendo passar uma falsa santidade, dizem: não pergunte a Deus por quê, pergunte a Deus para quê. Amados, tanto faz. Ou você tem dúvida e você busca uma resposta, porque Deus vai saber se você está sendo sincero, se você está criticando. Várias vezes eu aprendi diretamente com Deus, perguntando a Ele. E Ele nunca me repreendeu porque eu perguntei. Agora, fazer prova, às vezes desnecessária, como uma pessoa conheci que disse que fazia 15 provas e ainda não entregou o recado. Aí passou por uma prova tremenda, porque Deus está vendo que ele não tem um pingo de fé e estava se acovardando. Então, amados, não pense que Deus é menino. Ele sabe que você tem a dúvida. Então, lá em Juízes 6:13, Gideão perguntou por quê? Porque eu sou o menor das tribos. Se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por quê? Por quê, né? E ele disse: vai na tua força, varão valoroso. Ele respondeu: porque você é um varão valoroso. Entendeu aí? Deus respondeu. Não respondeu diretamente a pergunta dele: por que nos sobreveio tudo isso? Ia dar um arrodeio muito grande, porque o rei Israel pecou e não sei o quê. Não, Deus disse objetivamente: tu é um varão valoroso e eu preciso de você. Pronto. Simples, né? E ele começou a ver a grandiosidade de Deus, porque Deus deu até sonho para os inimigos e se perturbarem um lançou contra a espada, né? O versículo 8, amados, uma espada na mão aí, né? Disse Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ele não sabia o que ele estava dizendo, certo? Lá ao que Jesus lhe advertiu: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Jesus estava falando da cruz, certo? Fala da purificação mediante a cruz. Pedro não queria, e se não tivesse, não teria comunhão com Cristo. Óbvio, né? Se Jesus não purificasse Pedro pela palavra na pessoa dele, né? Que ele é o verbo, então ele... E algumas pessoas chegaram para mim, inclusive um pastor chegou muito achando culto demais, dizendo que não era para defender o evangelho, errou.
Paulo disse que defendia o evangelho. Segundo, dizendo que a palavra que está escrita aqui, certo? Chamado Bíblia Sagrada, é Cristo. Não é, certo? Mas ele se chama a palavra de Deus. Sim, ele se chama a palavra de Deus. Ele não é, literalmente, aqui. Ele está no céu, amado. E ele não quis. Né? E ele disse, não sei por que você... Ele queria botar Jesus no livro. Entendeu, amado? Jesus está vivo. Como é que eu vou dizer que Jesus é essas letras aqui, se Jesus está vivo? Outra coisa também que acontece, que o Espírito Santo está me dando agora, bem quentinho do céu, é quando diz que a palavra se renova. Está errado, irmão. A palavra não se renova. Vá lá em Lamentações, que é o versículo que eles usam, normalmente, 3:21, se eu não me engano, de Lamentações, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. São novas a cada manhã. Então, o que é que se renova? As misericórdias são novas a cada manhã. Por isso que a gente não é consumido, certo? E a palavra? Hebreus 4:12. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A espada é arma divina, certo? Mas é mais do que uma espada ali. É uma espada no formato de um facão. Entendeu, irmão? E ela acha a divisão da sua alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia, certo? A palavra de Deus, sola a Escritura, somente a Escritura. Se você tiver uma revelação e a Bíblia desmentir, vá pela Bíblia, não vá pela revelação, certo? Já disseram que o mundo ia acabar tantas vezes e está marcado agora para 23 de outubro. Tu acha que dentro de 3 dias vai acabar, irmão? Eu não acredito, não. Já marcaram tantas vezes, irmão. Mas os profetas, depois de marcar, quando falha, que passou a data, desaparece tudo. Desaparece tudo. Evangelista Ronaldo, seja bem-vindo ao estudo de João 13. Então, amados, você não sabe o que vai acontecer, só vai entender depois, mas enquanto isso, você ora. Enquanto isso, você tem 2 opções. Ou você pergunta a Deus como é que vai se suceder, e ele vai, num relacionamento, vai querer lhe responder, ou Deus vai dar 3 respostas. 3 respostinhas. Sim, não e aguarde. Sim, não e aguarde. Ele tem sempre essas 3 respostas. Se ele não quiser responder, tenha paciência e ore. Se ele disser sim, ele vai dar um sim para a sua causa. Amém. Glória a Deus. Glorifique quando se realizar um culto de ação de graça. Se ele disser não, mude de assunto. Certo? Teve casos que eu estava orando e ele disse, não me toque nesse assunto porque você não sabe as coisas que eles estão fazendo contra a minha santidade. Então, eu parei. Certo? Então, no 9 até o 14, ele diz aqui, limpos pela pregação e pela fé em Cristo, mas nem todos, né? Então, eles estavam aqui, rogou-lhes no 9, Senhor, lava não somente os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Ele explicou-lhe Jesus que já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Seu corpo está limpo, mas nem todos. Vós também estáis limpos, mas nem todos. O que ele quis dizer? Vamos lá para João 15, que explica. João 15, versículo 3, explica, certo? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Então, na hora que alguém está ouvindo a palavra de Deus, ela está sendo santificada, purificada, avivada, né? Então, nós devemos entender uma coisa. É aquilo que diz lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 18, que diz assim, crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Vamos lá? Vamos evitar os extremos. Fala de equilíbrio. Crescei na graça e no conhecimento. É a visão correta. Equilíbrio, os 2. Mas só digamos que eu crescesse só na graça. Eu quero só crescer na graça. O que seria só crescer na graça? No favor não merecido. Oração. Certo? Muita oração.
quase nada de leitura da palavra, estudo, doutrina, culto de doutrina, nem pensar, né? Pouquíssimo, né? Um por mês está muito bom. Seria assim. E chegaria também a manifestar dons espirituais, dons de revelação, sonho, né? Tudo isso é graça. O que eu ficaria? Eu ficaria um menino doido, né? Ficaria um menino mesmo. Não aquele menino que roda, mas um menino. Você não teria capacidade de ensinar, aconselhar ninguém, entendeu? Um menino. Não sabia fazer nada. Não sabia dirigir trabalho, que ia ficar no banco o resto da vida, 20 anos de crente, fazendo só isso. Oxi. E o outro extremo, só conhecimento. Só conhecimento, eu seria um orgulhoso. Quer ver? Você só não quer orar, você não quer santificar, você não quer ter comunhão com os irmãos, você não quer dons espirituais, você não quer palavra de sabedoria, você só quer estudar. Mostrar que tem conhecimento, orgulhoso. Então, tem que ter os dois. Estudo da palavra e a graça. Poder, ação do Espírito Santo. Amém? Então, entendido isso daí, nem todos estavam, porque Judas estava já com o diabo, né? Pés inteiramente. A igreja, se lavar os pés inteiramente, literalmente, estará certo hoje? Sim, mas antigamente existia mais temor e respeito e hoje são poucos. Hoje tem gente, como eu falei, com unha encravada, quase não tem higiene, pé rachado e deslecha com isso mesmo. E na época sabia, não, o líder vai lavar meu pé, então eu vou ter que dar um cremezinho aí, né? Para massagear meu pé, meu calcanhar, deixar ele mais cheiroso, porque é só um ritual. Mas a igreja poderia fazer isso? Sim, é tradição, tá aqui, ó, lavar os pés. Só que não pode esquecer, durante o culto, né, durante a missa, se for católica, eles não podem deixar de dizer o real significado disso daqui. É a ceia, certo? E na ceia, lavar os pés em sinal de humildade. Amém? Não pode esquecer isso, que é comunhão. Comunhão uns com os outros. Aleluia? Pode fazer, Ronaldo. Fica à vontade, deixa escrito aí, que eu respondo na hora, tá bom? E aí, a gente vai vendo que o Judas Iscariotes, ele estava já repleto aqui de demônio, né? O 15, ele disse que deixou o exemplo, né? Para que façam como Jesus fez. Então, pergunta, em que devemos imitar a Jesus? Será se eu e você estamos fazendo o que Jesus fez? Jesus evangelizava? Jesus ensinava? Jesus amou? E por que eu não amo? Meu Deus. Aleluia. Pode perguntar, Ronaldo. E o que acontece? Se eu, tá aqui, deixei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Então, vamos lá. Jesus perdoou, e por que tem gente que tem dificuldade de perdoar? Orgulho. Sabia que perdão é exercício também? E perdoar não é esquecer? Perdoar é lembrar e não doer? Porque se eu falo que eu esqueço, certo? Primeiro eu estou sendo hipócrita, né? Sim, a Bíblia não fala da história de Enoque, porque a Bíblia tem citações, certo? De livros não inspirados, Ronaldo. Então, um deles, a Bíblia fala que Enoque, o sétimo depois de Adão, se eu não me engano, está lá na carta de Judas. E a Bíblia usa, inclusive em Atos dos Apóstolos, Paulo usou, 1 Coríntios, capítulo 15, tem o batismo dos mortos, certo? E por quem se batizam, né, e tal, ele falando, são citações de livros apócrifos, mas eles pegaram, os escritores inspirados, pegaram só aquela passagem daquela carta, daquele livro,
Mas existe o livro de Enoque, mas se você for ler, vai bagunçar tanta cabeça, porque vai dizer que tem 7 arcanjos, certo? Que eles fizeram um complô contra se vocês quiserem, depois eu posso até dar um parecer sobre o livro de Enoque, mas com certeza eu vou combater. Porque não é um livro, tem uma história tão assim tosca, sabe? Que confunde mais do que esclarece. Vai dizer que Jesus foi casado. Menina, é uma coisa de louco. E na Bíblia não mostra que Jesus foi casado. A Bíblia preza muito pela família. E lá na família de Jesus não aparece a esposa dele. Então, Jesus não foi casado. E ali tem os anjos, os arcanjos. Então, diz que os anaquins também são descendentes de anjos que tiveram relação sexual. Anjo não pode, anjo não sente desejo por raça humana. E pelo contexto ali do Gênesis 6, né, ele vai dizer que aqueles servos de Deus, anjos têm nomes sim, certo? Tem nomes e não é normalmente na nossa língua. O que a gente conhece da nossa língua é Gabriel e Miguel. Que Gabriel dá a entender que é um arcanjo, certo? A Gabriel também dá a entender que é um arcanjo, embora a Bíblia chame ele de anjo, certo? Muito, muito importante. Um dos 7, todos têm nomes, certo? As estrelas têm nome, imagine os anjos. É forte, é verdade. Então, amados, voltando para o estudo aqui, mas pode ficar à vontade para perguntar. Então, o livro de Enoque não conta a história porque não entrou no cânon bíblico, queriam botar muita coisa, mas os apóstolos tinham que, vivos da época, que o principal é João, não reconheceu a história, certo? Por isso, você veja que Apocalipse ficou depois, então João ainda estava vivo, e ele não reconheceu a história como genuína, mas a citação é usada para apoiar. É que nem você pegar uma coisa de um escritor secular, como Mahatma Gandhi, o Gandhi, né? Vou simplificar. O Gandhi é um indiano, ele é budista, se eu não me engano, e ele chegou e disse uma frase maravilhosa, que não é inspirada, é da cabeça dele, mas está correta. Seja a mudança que você quer ver nos outros. Vamos para a Bíblia? Mateus 7,12, né? O que você quer que os outros vos façam, faça a eles também. Então, a Bíblia tem algo parecido? Tem, né? Então, de 24 anciões, sim, indica simbolicamente 12 profetas do Antigo Testamento e 12 apóstolos do Novo Testamento. A totalidade dos servos de Deus, tá bom? Isso se refere a isso. Amém? E olha só, aí você veja que Jesus é o exemplo. Então tem gente que dizendo, ou que representa 12 profetas e 12 apóstolos. E o que é que acontece? Aqui temos, porque se você contar, são 12 profetas do Antigo Testamento, todinho são 12 profetas. Aí o que é que acontece, amados? Vem aqui ele dizendo que deixou o exemplo e tem gente dizendo, desviado, querendo dizer, eu não vou confessar porque a Irane, porque o Ronaldo, porque o pastor Wallace, eles estão dando um mau testemunho. Amado, você tem que imitar a Jesus. A gente você vai achar defeito, certo? Você vai achar defeito. Pecado não, mas defeito você vai. A gente está tentando santificar a cada dia, mas não existe igreja perfeita, porque é composta de pessoas imperfeitas. Amém? Então, aleluia, glória a Deus. E o que acontece? Do 18, né, 16 e 17, enviado no 16, é mensageiro apóstolo, certo? Se fizer e praticar o ensinamento, abençoado sereis. Eu não vou ser abençoado se eu não praticar os ensinamentos de Jesus. Então, quem é que já viu aqui? Algumas pessoas pedem para vocês orarem para Deus abençoar a vida dela, quando a vida dela está um desmantelo. Então, tem gente que quer bênção e não quer praticar o conserto. Não vai receber, entendeu?
Tem gente, macumbeiro, que chegou e disse, você se lembra do meu nome? Eu disse, você não me pediu oração? Eu estou orando por você. Desde que eu estou orando pela conversão, eu vou orar pelo quê? Começa o ponto de partida. Jesus vai lá e converte. Ele foi várias vezes no meu ministério, em congregações, e até hoje eu não me esqueço o nome dele. Porque eu estou orando. Jesus converte, Jesus converte. Toda vez que eu falo nele, eu me lembro. Por quê? Porque eu estou ajudando. Maravilha de Deus, não é assim? Então, olha só. Vou ter um estudo do Apocalipse, viu, gente? Ainda, mas tudo que indica próximo ano, tá bom? Janeiro, fevereiro, por aí, eu estou começando o Apocalipse, que eu vou dar junto, tudo que indica com o livro de Daniel. Eita, é forte. E vou falar disso daí, 24 anciões, tudinho bem dito. Do 18 ao 30, Jesus revela seu traidor. Eita! Olha, toda a vida que você abrir a Bíblia e falar sobre traição é batata. Alguém vai lhe trair, você deve fazer o quê? Orar. A passagem Judas, né, traiu Jesus, também fala que Judas se desesperou, que Jesus queria perdoar o traidor. Então, a gente quer matar, esganar, né, pegar o pescoço. Jesus não, Jesus chamou de amigo. Entendeu? Que queres, amigo? Ele estava dando uma chance no final. E Judas sentiu tanta vergonha, mas tanta vergonha de ter traído, que ele se enforcou. E como é que Judas se enforcou? Amarrou uma corda, certo? O galho era pequeno, muito fraco, não foi um galho bom que ele escolheu. E quando estava aqui no pescoço, que ele ficou pendurado, claro, tora esse osso, certo? Mas um outro texto diz que as entranhas dele se partiram e ele saiu as vísceras. Então, como é isso? Ele se enforcou, né? É porque o galho torou, certo? E bateu no peito que rasgou. Já estava frágil, rasgou. E aquele campo, até hoje, é conhecido por Alceudama, quer dizer campo de sangue. Mas ninguém fala que campo de sangue era para ser enterrado quem? Suicidas, como ele, traidores, como ele, porque no cemitério normal não podia, porque senão os mortos não descansariam. Coisa de mentira de fariseu, certo? Porque os mortos descansam das lutas aqui, os que vão para o céu. Eles estão conscientes lá no céu, conversando com Abraão, Isaac e Jacó, aleluia, com o próprio Jesus, se tiver no mesmo ambiente que ele, e ele estiver dando uma passeada por lá também. Então, eles estão num privilégio muito grande. E os que estão no inferno, sofrendo diariamente. 5 minutos no inferno, imagine, você só sabe que é tarde, manhã e o dia seguinte, por causa do sol e a lua e a escuridão, e você dá uma saidinha, né? Lá é uma gaiola, é um buraco, não tem janela, certo? Então você, 5 minutos no inferno já parece uma eternidade. Ao contrário do que os adventistas acreditam, o inferno é eterno sim, porque senão não seria justiça. Serão destruída a memória deles. Aleluia. E não os corpos incinerados. Ah, morreu rapidamente, castigou. Aí eles dizem que Deus seria um sádico se fizesse isso. Não, Deus seria justo. E ele é justo. Né? Misericórdia mesmo, irá. Então, estamos lutando para não ir lá. Se vós me amais, obedeceis os meus mandamentos. Amém? Eu não estou falando a respeito, olha só o que ele diz, de vós, pois conheço aqueles que escolhi, mas é necessário que ocorra para que se cumpra a escritura, aquele que compartilhava o meu pão levantou-se contra mim. Salmo 41, versículo 9, certo? É um salmo messiânico, tá bom? Então, está lá no Salmo 41, versículo 9, essa citação aqui. Toda vez que se cumpriu a escritura, pegue nas suas Bíblias de estudo, que já tem um PF maravilhoso, né? Então, ela vai dar a citaçãozinha, e aqui diz, Salmo 41,
versículo 9. Algumas Bíblias só diz Salmo 91, que é o caso da minha, mas eu sei que o versículo é o 9. A gente risca, faz um risquinho lá e dá certo. Tá bom assim? Então, visto isso, amado, olha só o que ele fala. Do 18 ao 30, crer que eu sou, faz uma alusão ao nome oculto no nome, oculto e inefável de Deus, que é Iavé. Iavé é o nome próprio do Pai, em hebraico. Y-A-H. Junto, tudo junto, certo? Y-A-H, Yah, certo? De já. Já. Não já de agora, e sim já seja louvado, né? E Vé, W-E-H. Tudo colado. Esse é o nome, é o tetragrama, certo? Y-H-W-H. Aí eles botaram vogais, chamadas de vogais masorréticas, e o nome do Pai, passado para o nosso bom e velho português, fica Javé, certo? Mais para frente, séculos depois, os anglicanos botaram vogais diferentes, entendendo que aquelas vogais, e eles, os judeus, tinham mais prática no hebraico do que eles, e eles, embora muito conhecimento, eles erraram botando Yehovah, né? Então, Yehovah dá a impressão de que Jeová, né? E hoje existe o quê? Testemunhas de Jeová, né? Então, as testemunhas de Jeová são seitas. E agora, amados? Clara Simonete Oliveira, seja bem-vinda, Deus abençoe. Quem tiver pergunta, pode perguntar. Fique à vontade. Aleluia. E o que acontece? A gente tem que perceber que certas coisas que acontecem conosco não só por permissão de Deus, é por direção de Deus. A vontade de Deus, ela é dividida em duas, certo? É uma vontade só, mas ela é dividida em duas. Às vezes Deus permite, certo? Permissão funciona mais ou menos assim. Se você que está aí assistindo chegasse, só uma suposição, dissesse assim, eu quero passar na frente de um carro, Deus permite? Sim, Deus permite. Que é isso, pastor? Deus permite. Permissão não é bênção, amém? Permissão não é bênção, Deus permite. Por isso que tem calamidades, por isso que tem coisas ruins acontecendo, porque o homem é que está errado e depois quer botar a culpa em Deus. Não, o homem está errado, Deus manda se consertar, Deus dá oportunidade e o homem não quer. E por que Deus não interfere? Livre-arbítrio, ele vai julgar sim, mas depois. O ser humano quer que julgue agora de maneira errada, certo? Então, o que ele vai acontecer? Ele quer julgar, sim. Agora, isso daí seria, quando chegasse no céu, ele dizia, o Senhor permitiu que eu morresse? Ele disse, permitiu. Quem é que mandou você ser atropelado por um carro? Entendeu? Agora, a mesma situação. Direção agora. Jesus, o Senhor me dá a direção de eu ir ali na frente daquele carro e ser atropelado por ele? Não. Entendeu? Deixa o carro passar, aí você atravessa. Quando morresse, disse, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixou morrer. Então, tem muita gente pregando permissão e nada de direção, né? Direção vai dar soberania, permissão vai dar tolerância. Amém? E aí vamos prosseguir. No 21, quem recebe a Jesus, né? Recebe também, quem recebe a quem Jesus enviou, recebe também Jesus. E quem recebe Jesus, recebe também o Pai. Amém? Olha o 20. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Agora vamos fazer o contrário? E quem não lhe recebe quando você é enviado por Deus para entregar um recado, para pregar uma palavra? Quem não lhe recebe? Quem te diz na sua cara que você é um mentiroso quando você está falando a verdade? Quando diz não ore, rejeita, cospe em você, que já cuspiram na cara da minha esposa com um gesto terrível de ingratidão, né? E ela limpou, saiu em silêncio. A pessoa passou por uma prova, porque você, quando faz isso, claro que ninguém que está assistindo aqui, mas você, quem pensar em tomar uma atitude dessa, na verdade estará cuspindo na cara do Senhor Jesus Cristo. E cuspindo na cara do Deus Pai. E aí eles não vão tolerar, não. Certo? Então isso daí não é tolerável. Certo? É sério, Giovanni. Veja que quem recebe, recebe quem enviou. Você dá um copo com água a um servo de Deus, uma serva do Senhor, você não tem nada para oferecer, será? Dê um copo com água. Trate bem, né? Sirva um cafezinho. Quem nunca tem isso, né? Às vezes você não fez feira. Só tem Saulo. Saulo é o perseguidor dos crentes chamado Cuscuz. Então, amados, veja que sempre você vai ter alguma coisa para ofertar. E você dá de bom agrado. Então, amados, se você só tem aquela coxinha de frango, eu vou guardar para o irmão, vai vir aqui. E o irmão é ingrato, problema dele, mas você deu, certo? Então você cuspiu na cara dele? Não, você serviu a Jesus e serviu ao Pai. E quem serve a eles dois é o maior no reino dos céus, né? Então vamos prosseguir. 21 a 24. Reclinado indica que a mesa, certo? No 21, tá lá. Deixa eu ver. 23 diz assim: enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Indica que a mesa era pequenininha. Era dessa altura a mesa, viu? Não era dessa da gente, não. Era, vamos botar aqui, assim. Dessa altura. Tá bom? Então, olha só. Então, reclinados à mesa, eles ficavam deitados com apenas tipo aquele pano de feito em trançado, né? Eles ficavam deitados no chão, não, mas num carpete, certo? E comendo. Pegava assim e levava com a mão. Eles não usavam talher. O pão. E às vezes diz que nós não estamos sendo usados por Deus. Aí estão cuspindo na cara do Senhor, estão dizendo isso para Deus e não para a gente. Então, a gente não tem que se preocupar, a afronta não foi contra a gente, certo? Diz que a gente não está sendo usado, que não recebe, problema dele. Sua função é entregar o recado. Aleluia? E aí, vamos mais adiante. A mesa era baixa. A pergunta é porque quem era errado queria jogar a culpa um no outro, até mesmo achar alguém com quem culpar, não é assim? Olha só aqui, ó. Pergunta a quem se refere. Ele queria, na verdade, era botar a culpa em alguém, né? Ele queria saber quem é o traidor, né? Você veja que Pedro, mais na frente, nega ele 3 vezes. Então, Pedro já estava também pensando em trair. Então, aí, junte, perceba esses detalhes no texto. Se Pedro perguntou, aí João foi que foi perguntar. Então, muitas das vezes, não é porque a pessoa está dizendo, mas quem será? Não, é dizendo, quem será? Eu quero botar a culpa no outro porque eu também posso errar. Então, entenderam aí? Não pode. 25 a 30 diz, é um resumo, a mente deles, apesar de ter revelado o traidor, né, o pão molhado, estava fechada. Após ter comido o pão molhado, o próprio Satanás entrou em Judas Iscariotes, certo? Então, lá no versículo 20,
assim que comeu, Satanás entrou nele. Não é qualquer demônio, é o príncipe dos demônios. Entendeu? Entrou nele. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que razão Jesus disse isso. A mente fechada. Certo? Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, era o tesoureiro, certo? Alguns pensaram que Jesus havia dito, compra o necessário para a festa. Só que, na verdade, ele saiu para entregar a Jesus Cristo. Aleluia. Então, vejam que a mente deles estava fechada, certo? Ninguém entendeu. Do 31 ao 35, os discípulos devem amar. Aleluia. Através do 31 ao 35, ele fala, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Os dois são glorificados. Então, quem é glorificado? O Pai e o Filho, né? Aí no 34 ele diz, eu tenho um novo mandamento, vos dou, que vos ameis uns aos outros. Você veja que há uma divergência, mas sempre a ordem é de amar. O amor, ele é um fruto que fala de atitude. Todas as vezes que você vê, a árvore é conhecida pelo seu fruto, fruto é de atitude, certo? Mas é um sentimento, mandamento. Deus ordena esse sentimento como mandamento. Toda vez que existe um mandamento que é quebrado, certo? Toda vez que existe uma lei que é quebrada, aí brota o pecado. Entendeu aí a questão, como é que nasce o pecado? O que Satanás vai tentar fazer você é odiar o máximo de gente possível. Porque o amor constrói tudo. Ele, o diabo, ele vai dizer para você, desista do casamento, porque ele não quer que sua família seja fortificada. Família fortificada, a igreja cresce. Amém? E aí ele diz, ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Dessa mesma maneira, tenham amor uns para com os outros, desta mesma maneira. Olha o que ele diz, como eu vos amei, da mesma maneira. Amem uns aos outros. Não tem como a gente aliviar a barra da gente e a dos outros. Não tem como eu tirar desse texto aqui, vamos dizer assim, rosas, certo? O assunto é rosa, todo mundo gosta de falar de amor, mas olhe como ele está colocando num pé de responsabilidade muito alta. Né? Amor é um sentimento muito honroso para um jovem entender. Não é que eles nunca entendam, mas tem que ser explicado, tem que ensinar. Para você entender, o amor ele só desperta no tempo certo. E se ele é provocado antes, aí tem alguns danos. Tem que deixar ele despertar sozinho. Tem gente que o amor só desperta com 20 anos. Para que a pressa? Tem gente que só desperta com 17. Né? É novo, mas despertou com 17. Mas tem gente que se apressa com 13. Eu vi gente com 13. Eles vão saber o que é amor, o que, irmão? Isso é hormônio que está botando na cabeça deles lá que eles estão apaixonados. Paixão é. E eu não acredito em amor à primeira vista. Certo? Eu acredito em paixão à primeira vista. Certo? Que é um tipo de amor chamado eros. Um amor romântico. Certo? O amor, sabe quando a pessoa está amando aquele fogo e tal, e de uma hora para outra você diz, eu gosto, realmente, continuo gostando, continuo amando, continuo nela, mas parece que esfriou. Não é que esfriou, modificou. Entendeu? Não é que esfriou o amor, é que modificou. Ficou mais calmo, ficou com umas declarações mais racionais, né? Com efeito emotivo, claro, mas mais racional, né? Você se acostuma a dizer, não, eu vou obedecer, não vou discutir não, deixa pra lá, né? Vai tolerando. Então, mas você vê aquelas meninas de 13 anos e diz, eu escolho o cara que eu quero, aleluia.
quando chega nos 30, aquela menina ali, de tanto escolher, chega nos 30, é o que eu chamo da fase do desespero. Ela escolheu tanto que perdeu aí. E agora eu tenho que pegar qualquer um. Não, qualquer um também não. Entendeu? Então, amados, é o meu jeito de ensinar, é assim. E eu falo de vez em quando uma brincadeira. Mas é sério isso que eu estou falando. A pessoa não pode escolher demais. Tem uma lista de Deus. Um homem honesto, uma mulher honesta, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Vão falando daqueles assuntos que quando estiver perto do casamento, né? Até o noivado você pode desistir, não tem obrigação nenhuma mas se não bateu, descarte. Certo? É melhor do que num casamento chegar e dar divórcio. Ah, mas ela muda. Não. Você tem que aprender a conviver. É diferente. Certo? Você tem que aprender a conviver. Você acredita que eu preguei debaixo de pistola? Um pistoleiro assim. Quando terminou o culto, ele guardou a pistola, pediu conselho, eu dei conselho e ele disse para a esposa que não, ela não quer casar não. Ela disse, eu quero. Aí eu disse, e você quer? Eu disse, toda mulher ama casar. Aleluia. De branco, viu, Irã? De branco, aleluia. E o que acontece? Vem a mulher, aí eu disse, dê esse presente a ela. Vocês fazem tantos anos de casado, tantos anos juntos, por que não casa? Legaliza aí a situação. Tu quer? Ela disse, eu quero. Pronto. Mas essa mulher só faltou botar com um olhar só, no pedestal, irmão. Porque eu consegui uma coisa em 5 minutos de conselho com esse cara, que ninguém teve coragem de falar. E eu falo normal. Conversa, resolve tudo. Amém? E aí, você vai vendo aqui no versículo 35, diz, só é discípulo de Jesus se existir amor um pelo outro. Eita, aleluia. Agora só. Como eu disse, mas para pecar precisa existir um mandamento, né? Só é discípulo se existir isso daqui, ó. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Tem que dar testemunho de amor um pelos outros, irmão. Senão, você não é discípulo de Jesus. Você é daquele que critica pastor, que critica irmão, que nenhuma igreja é boa para você. Você não está na posição de discípulo. Certo, irmão? Você pode avaliar, mas tem que entender que nenhuma igreja, ela é perfeita. No sentido de ausência de defeito. Todas vão ter. Umas oram muito, outras oram pouco. Umas louvam muito, outras louvam pouco. Outras ensinam mais, outras ensinam menos. É assim, irmão. É assim. Certo? Mas todas fazem a obra de Deus? Não. Mas as que fazem, amém, glória a Deus. Estão aí lançando um ecumenismo, certo? Num templo chamado Templo de Salomão, que aqui não é Templo de Salomão, não, certo? É o templo da Igreja Universal. Então, aquele templo lá está entrando macumbeiro, católico, e eles estão dizendo, não precisa se converter. Olha, não. Já pensou? Então, amados, não pode. Isso não pode. Isso é ecumenismo. Não pode. Um só rebanho, um só pastor. É no milênio.